Quando estamos sofrendo por uma perda ou uma grande decepção, às vezes nós tratamos essa dor, esse sofrimento como se fosse um erro, né? Como se fosse um erro no sistema que a gente tem que deletar, isso tem que desaparecer das nossas vidas para que possamos ficar bem. Mas, na realidade, o sofrimento ele não é um fracasso. Na verdade, ele pode ser utilizado como uma grande pedagogia, um grande aprendizado. E é isso que nós vamos buscar conversar um pouco aqui, mais esse episódio do Castelo Interior, onde nós não estamos preocupados em olhar para as questões muito de fora, mas os movimentos internos da nossa alma, que é esse grande castelo, onde temos muitos cômodos, muitas coisas que precisamos investigar internamente para que possamos encontrar soluções e a nossa tão querida paz e a felicidade. Seja muito bem-vindo, como eu disse, em mais um episódio do Castelo Interior. Eu sou Jonathan Norato, sou terapeuta especializado no tratamento de ansiedade, tristeza, luto, emoções em gerais e também eu busco a formação humana. Nosso objetivo aqui é nos transformar em mais gente possível e buscar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. Aquelas coisas de sempre, deixa um gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um comentário, compartilha esse vídeo depois que você achar que alguém precisa ver isso. Bom, o que eu quero conversar hoje nesse castelo anterior é um tema que recentemente eu conversei em um dos nossos episódios do Crônicas da Carruagem. Inclusive, aqui no canal tem vários episódios do Crônica da Carruagem, a gente tem uma playlist, você pode acessá-la, veja todas as crônicas, está muito legal, onde eu leio um relato lá de alguma pessoa, às vezes é mais genérico o relato, inclusive para poder preservar a identidade, e aí a gente dá alguns pitacos terapêuticos, a gente faz uma análise terapêutica de todo aquele caso, quais são os possíveis caminhos para encontrar a solução. E eu falei sobre luto, era um relato que a pessoa falava sobre luto. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse tema, até porque é uma experiência que, evidentemente, todos nós iremos passar. Não somente o luto da perda de um ente querido, mas também, às vezes, uma grande decepção, uma grande perda, um grande projeto é uma perda também e vai gerar em nós essa emoção, esse sentimento, esse mal-estar causado pelo luto. E a primeira coisa que eu até disse também lá no episódio, quero dar uma aprofundada um pouco mais, é o seguinte. Vamos lá. Quando nós temos um problema, existem problemas em categorias diferentes, ou seja, há problemas que nós resolvemos, vamos solucionar de um certo jeito e é muito rápido de ser solucionados, né? A gente pode eliminar aquele problema com uma certa velocidade, como problemas técnicos, né? Então tem muitos problemas técnicos que a gente consegue resolver com uma certa agilidade, né? Quando eu falo agilidade, não significa necessariamente que você vai saber resolver, mas que alguém pode resolver para você com facilidade e aquele problema deixa de existir. Ele simplesmente desaparece porque foi resolvido. Como, sei lá, trocar um pneu, né? É uma atividade comum para quem tem carro ou quem já viu vários carros e alguém furou um pneu. E aí você tem um pneu furado. Então você vai trocar esse pneu e aí vai ter esse problema resolvido e vai levar o pneu furado no borracheiro e esse problema vai ser resolvido também. Então é muito fácil de desaparecer esse problema, né? Eliminar esse problema quando nos preocupamos em dar a solução como essa solução técnica. Como eu disse no início do episódio, talvez a tentação é de acreditar que todos os nossos problemas, dores, sofrimentos que são causados por alguma desordem, como por exemplo, um pneu furado é uma desordem. Nós temos um pneu que era para estar cheio, não era para estar vazio, que atrapalha o nosso carro a andar e agora a gente soluciona aquele problema com muita velocidade. Então a gente pode categorizar todas as nossas dores e sofrimentos como se fosse uma resolução técnica. Muito simples de resolver, né? Faz isso, segue um passo a passo, né? Eu vou abrir aqui um tutorial e de repente eu consigo solucionar os problemas que eu tenho dessa forma. Só que existem algumas dores e alguns problemas que são quase de ordem existencial. A gente sofre de um jeito diferente, a gente está passando por uma circunstância diferente. Então, não há a condição de resolver esse problema de forma técnica. A gente precisa
aprender a lidar com aquele problema na forma ou na categoria que ele se encontra. E o luto é uma delas, né? Esse problema não pode ser resolvido com uma simples ferramenta ou um simples passo a passo. É uma nova circunstância que nós nos encontramos e que a gente precisa aprender a atravessar. Eis a questão. Ou melhor dizendo, eu costumo dizer, eu tenho um programa terapêutico que chama-se A Navegação, e é um programa de 12 encontros, onde eu abordo assim, N questões, né? Desde começar com uma alegoria que a gente está vivendo a gente está vivendo e é como se fosse navegar, né? Uma travessia, a gente está num oceano imenso, a vida é isso, né? E a gente precisa de saber nos orientar e, além disso, a gente tem que conseguir mover o nosso veleiro, seja dar força para ele ou apontar ele para uma direção, para seguir para aquela direção. E eu busco fazer isso porque existem muitas questões nas nossas vidas que precisam aprender a navegar ou atravessar essa circunstância, ou aprender a navegar nessa circunstância, nessa nova circunstância. O luto é uma delas. A perda de um ente querido é uma delas. Nós precisamos agora, temos uma nova condição, um novo mar, né? Uma nova condição de navegar, e se a gente não aprender a navegar, atravessar essa tempestade, nós vamos naufragar, nós vamos encalhar, nós vamos ficar presos em algum lugar, nós vamos perder a capacidade de bem viver, de conseguir encontrar mares, né, mais calmos, mais tranquilos para se viver. E as dores, essas dores existenciais que eu estou chamando, é necessário que nós devemos aprender a navegar diante dessas novas circunstâncias. Não é simplesmente como trocar um pneu, uma torneira. O exemplo da torneira foi até que eu utilizei na Crônicas da Carruagem. Trocar uma torneira, um pneu, trocar uma janela da casa, pintar a parede da casa. Não é tão simples assim. A gente precisa agora recrutar novas habilidades para navegar ou atravessar essa tempestade na qual nós estamos. Deixar de convidar você, né? Se você deseja participar desse programa terapêutico, a navegação, tem um link aqui na descrição para que você possa participar das próximas turmas, né? A primeira turma está amando esse material, está tirando muito proveito, está excelente o material, inclusive assim, um dos materiais mais ricos que eu produzi até hoje, tá? Se quiser um material mais profundo, se inscreva aqui. Logo mais, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ser convidado. Bom, e aí, diante dessa circunstância da perda, do luto, nós precisamos aprender agora a lidar com essa nova circunstância. E é muito importante que a gente consiga agora trazer um novo ângulo de visão, trazer uma certa, inclusive, dignidade para a nossa dor e perda. Veja, lembra, problemas técnicos, a gente elimina eles. Tá? A gente elimina. Só que agora, esse mal, essa dor e sofrimento, a gente não consegue eliminar com facilidade e com simplicidade. Isso significa que a gente vai ter que dar uma dignidade para essa dor e esse sofrimento. Isso mesmo. Por mais que, enquanto às vezes a pessoa, aliás, não quer estar com essa dor, estar com esse sofrimento, não aceita essa condição. Então, já vi vários casos de pessoas que, quando lidam com dores de sofrimento, ela não desejava de forma alguma que aquilo aconteça a ponto de brigar com a realidade. É óbvio, por exemplo, assim, que alguém que perde um ente querido, não é que ele desejou mesmo que a pessoa, né, viesse a falecer. Não é isso exatamente, mas tem gente que passa desse nível e vai para brigar com a realidade. É uma coisa que faz parte da vida. E ela, eu não queria que fosse assim, eu não desejava que fosse assim. E, aliás, eu brigo com a realidade porque a realidade está errada. As coisas não deveriam ser assim. Mas o fato é que é assim. Não tem outro jeito. Nós vivemos nessas circunstâncias. A vida é desse jeito. A realidade é esta. Então, a melhor forma, aliás, não é a melhor, mas é uma das melhores formas que você tem para lidar com esses problemas interiormente é que você consiga pegar essa dor e dar dignidade para esse sofrimento, para essa dor, para essa nova circunstância. E aqui, sem cair
num utilitarismo, né, das pessoas, mas vamos lá, qual foi a finalidade da pessoa na qual você perdeu, né? Qual foi a finalidade para a sua vida, daquele ente querido, daquela pessoa que veio a falecer? Como eu falei, não é um utilitarismo, mas a gente quer evocar essa dignidade mesmo. A existência daquela pessoa, num tempo determinado nesta vida, ela teve uma finalidade, teve um motivo, teve uma importância. E começar a vislumbrar esse ângulo, por este ângulo, ao invés de brigar com a realidade, já ajuda muito. Porque aquele vazio, aquele mal deixado pela pessoa que partiu, que foi embora, ele começa a ganhar umas outra tonalidade. Começa a ser preenchido, porque você começa a observar agora o porquê aquela pessoa existiu e o que ela fez que moveu algo em você para melhor, inclusive, né? Inclusive a gente está pensando em finalidades boas, né? Não adianta nada ter uma finalidade ruim, né? Não adianta, fulano só viveu para isso, né? E foi uma desgraça. Não. Dá para retirar, sempre é possível retirar um bom aprendizado, uma boa condição para as nossas vidas das adversidades que a gente vive, daquilo que a gente experimenta. Então, quando você muda esse ângulo, tá vendo? Quando você fala assim, olha, em vez de brigar com a realidade, fala assim, eu não desejava que fosse assim. Eu sei, ninguém deseja, mas a realidade é assim. Então, beleza. O que eu vou fazer? Essa pessoa nasceu, viveu, tivemos um relacionamento, seja porque foi meu pai, minha mãe, um avô, avó, alguém que me deu educação, alguém que cuidou de mim, e agora essa pessoa partiu. Então, veja bem, ela tinha uma finalidade, ela fez algo, ela teve ações que são válidas para você, inclusive até hoje, que estão vivos, né? Que está vivo. Então, isso é muito importante. É muito importante que você consiga mexer por esse ângulo. E outra coisa, não significa necessariamente que quando você muda a chavinha, quando você muda o ângulo de visão, automaticamente você consegue resolucionar todos os problemas internos, né? Não significa. Tem gente que, ao ouvir isso que eu acabei de dizer, vai logo, vai ser rápido, vai ser muito rápido. Tem gente que vai ouvir isso, talvez seja o seu caso, que vai falar assim, é verdade. E aí começa sempre a olhar por esse ângulo e vai reforçar a finalidade daquele indivíduo que viveu num período com você, que teve a experiência com você, às vezes seja curto, seja longo, que foi presente, que foi importante, que fez algo que foi necessário para você, que, aliás, talvez sem a existência dele você nem existiria, que salvou a sua vida, que deu a sua vida, enfim. Só de fazer isso já vai dar um alívio muito grande com relação à emoção do luto, né? Essa sensação da perda. Agora outros falam assim, entendi, mas ainda não achei a finalidade. Ou as finalidades que eu achei ainda são muito são fracas, ainda não mexeram comigo. Então assim, mas ter maturidade também é capaz de falar assim, olha, eu tenho limites também, calma. Eu sei que eu posso sentar na minha vida com essa dúvida ainda. E essa dúvida, se você se empenha em encontrar a resposta, não vai durar uma vida inteira. Ela vai ser movida, né? Você vai começar a se transformar por causa dela. E aí a maturidade é falar assim, então, eu sei, isso faz parte da realidade. O que é maturidade? Eu sei, faz parte da maturidade. Todos nós passaremos por essa circunstância um dia. E por mais que eu ainda não consiga explicar, e nem eu quero fazer, como eu disse, não é só um utilitarismo, de forma utilitária, né? Por mais que eu não consiga explicar exatamente o que essa pessoa fez por mim, ou eu não consigo experimentar com muita, digamos, autenticidade mesmo, essa certeza, nossa, como foi bom ter essa pessoa do meu lado. Calma que eu sei que essas perguntas ainda estão abertas e eu sei lidar com essas perguntas abertas. Eu sei viver com essas perguntas abertas. Tá? Isso é muito importante. Essa mudança de ângulo, essa experiência de vida desse jeito, que as coisas vão mexendo, vão se organizando aí dentro de você. Tá? Mas eu também não queria deixar que vocês sem nenhum exercício prático. Eu vou recomendar aqui um exercíciozinho que eu separei aqui, que vai fazer com que você talvez
faça isso, né, com uma certa constância, ou faça isso por um tempo, para que você vai se organizando. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, caneta na mão e você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma descrição e uma identificação das dores que estão causando, nomear as dores que você tem com relação às perdas, a perda ou as perdas que você teve na vida. Tá? Então você vai listar essas dores. Você vai ver e aí listar as dores que talvez você estava tentando esquecer, dores que você estava tentando resolver, dores que você estava fugindo, e vai observar todas elas. E aí por ali, uns 15 minutinhos, 10, 15 minutos, talvez 15 minutos é muito, né? Mas pelo menos uns 10 minutinhos ali, você fica ali se perguntando, meditando, né? O que essa nova circunstância te exige agora, tá? Sei lá, fica ali, meditando o que essa nova circunstância ela vai exigir de você. O que aconteceu que vai ter que mudar a forma como você navega. Como é que você vai... O que vai ser evocado de você, que às vezes você não queria fazer. Sei lá, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Então, eu não sou muito velho, né? Eu estou jovem, né? Mas minha mãe faleceu e eu me considero ainda jovem, né? Em relação a isso. Então, assim, tem algumas circunstâncias que isso vai me exigir algumas coisas, como, por exemplo, o meu filho mais novo não teve contato com ela, não vai ter memória com ela. Então, pode ser que, para que ele saiba quem foi ela, eu preciso agora, nessa nova circunstância, contar como é que foi essa experiência com a minha mãe, com a avó deles. Pode ser que agora minha filha mais velha já teve experiência e eu manter essa experiência viva, todos os aprendizados. Então, me exige isso, porque se ela tivesse presente, eu não precisava ter que cuidar dessas questões. Eu sei que são coisas mais simples, mas faz parte, né? Meu filho mais novo não viu, não teve experiência. O do meio também, assim, pouquíssimo. Vai ter poucas lembranças. A mais velha já teve, então isso vai ser importante apresentar. Eu posso apresentar para eles todos os aprendizados, né, que eu tive, aprendizagens, né, que eu tive com a minha mãe. Então, essa nova circunstância, isso vai me sendo evocado de dentro de mim quando eu medito sobre isso. Tá? Inclusive, se eu ficasse aqui meditando sobre essa nova circunstância, eu já fiz isso várias vezes, né? Então eu vou falar diversas coisas assim que isso alterou-se e agora eu preciso me preocupar com isso, né? Então, enfim. E aí, primeiro olha, a gente não está preocupado ainda em resolver. E, aliás, resolver não é a nossa questão, é aprender a atravessar. Então a gente está preocupado em categorizar, em elencar todas essas dores, sofrimentos, alguns querendo ser esquecidos, outros a gente está buscando resolver, outros que a gente tem que buscar novas habilidades para poder sustentar e aprender e mudar um ângulo de visão, que é o seguinte, não é se perguntar assim, né, por que isso aconteceu, né? Agora, como que eu vou usar isso para mim, beneficamente? Acho que é uma pergunta válida, né? Como que eu vou usar isso para mim de forma benéfica? Por mais que isso está me fazendo sofrer, mas é possível eu extrair um bem disso aqui. Por mais que você diga que não, tá? Por mais que você sinta que não, mas é possível. E aí, trazer essa razão, a luz para as emoções, organizar elas, categorizar. A gente está, né, olhando para o nosso castelo interior, para a nossa alma. Quando você olha para dentro, silencia, veja aquilo que você estava se escondendo ou negando. Não precisa dividir isso com ninguém, pelo menos no máximo com o seu terapeuta, né? Mas guarde isso, vai meditando e vai olhando para toda essa circunstância, para o seu castelo interior, e a gente vai aos poucos limpando, vai organizando, vai tirando todas as sujeiras e verificando o que precisa a gente aprender a navegar. Não só, agora eu estou dando 2 exemplos aqui, né? Tanto de castelo quanto do nosso navio, nosso veleiro, da nossa navegação, né? Então a gente precisa fazer essa meditação e verificar o que está aqui dentro de nós, tá bom? Aquelas coisas de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, envia para alguma pessoa que você acha que vai ser útil esse vídeo. E o mais importante, né, como eu disse, para você
Se você deseja entrar nesse programa terapêutico, a navegação, tá aqui o link aqui embaixo, você pode se inscrever e garantir o acesso à próxima turma, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu!